Fala pessoal, beleza? Vamos para mais uma videoaula. O que eu vou passar hoje para vocês aqui? Qual que é a função da PK, da Primary Key, na sua tabela? Para que ela serve? E depois desse conceito básico que eu vou passar aqui, a gente vai criar a nossa primeira tabela no nosso banco. Então a gente vai criar a tabela, vai adicionar coluna, vai dropar coluna, alterar o tipo de dados com a tabela já criada, enfim. Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês sobre a criação da tabela. Bom, vamos lá então. Aqui eu já deixei um script de criação pronto, tá? Para não consumir muito tempo aqui da nossa videoaula. E primeiramente, o que é a Primary Key? A Primary Key, ela é um identificador único da sua tabela, representado por alguma coluna que você definir. No nosso caso, eu defini como ID. Por boas práticas, o que acontece com a Primary Key? Não é indicado você colocar tipo de dados varchar, tá? A primary key não é indicada que você tenha alteração nela, que ela sofra update, e ela não pode ser nula, ó, então not null, que eu vou falar já daqui a pouquinho para vocês também, e ela não pode se repetir. Então, ela tem essas características únicas dela, que foram essas que eu falei. O que seria esse identity aqui? Lembra que eu falei que a nossa primary key ela não pode se repetir? Então, esse identity, o que ele faz? Ele incrementa por default se a gente não colocar nada aqui, mas seria a mesma coisa que isso, tá? Por default, o que faz esse identity? Sempre quando a gente inserir um registro, a gente não precisa passar essa coluna no insert e automaticamente ele é inserido um número sequencial ao que ele inseriu antes. Então, um exemplinho rápido aqui, tem a nossa tabela já foi criada, a gente fez inserts lá, que a gente vai fazer mais para frente, e o último registro da nossa tabela é 5. O próximo insert que eu vou rodar passando esses dados aqui, ele vai me jogar essa coluna aqui como 6, e assim por diante. 7, 8, 9, 10. Isso ele tem por padrão essa característica, ele sempre vai incrementar um número a mais na sua coluna. Indicado que a primary key seja int, tá? Para questões de performance. A gente tem a opção também de não criar primary key, de deixar a tabela sem primary key. Eu aconselho sempre criar, tá? Porque no futuro a gente vai fazer relação com ela com outras tabelas, com outras foreign keys, que são as chaves estrangeiras, que a gente vai ver mais para frente. Então, sempre procura criar uma PK, tá? No nosso caso, por exemplo, a gente não tinha essa coluna aqui. Vamos supor que a gente não existia essa no nosso planejamento. O nome. Nome eu posso colocar como PK? Não, porque é varchar, é muito extenso e não combinaria. Idade? Também não, porque a idade pode se repetir. O CPF? CPF não, porque ele é char. Data de cadastro? Não. Ativo? Não. Então, o que a gente faz? A gente cria uma coluna como ID e essa vai ser a nossa PK. Quando a gente cria a nossa primary key, na criação da tabela, automaticamente ela cria um índice cluster. Isso a gente vai ver mais para frente também, mas tem um índice cluster e um não cluster. É, o índice cluster, ele basicamente ordena lógica e fisicamente os seus dados lá no disco. Então ele vai ordenar no índice e vai ordenar lá no disco mesmo. No seu arquivo MDF ele vai ordenar os dados lá igual aqui. O índice não cluster, ele não ordena fisicamente, ele ordena só logicamente. Então, essa é a principal diferença entre os dois índices, tá? Que mais para frente a gente vai detalhar tudo isso certinho. Então, eu vou explicar para vocês aqui como que funciona a estrutura da tabela, tá? De criação. Então, primeiro a gente vem aqui, Create Table. Aqui é o nome da tabela, que eu coloquei como cliente.
a gente abre e fecha o parênteses, tá? Abre o parênteses e aqui a gente vem com as nossas colunas. Então, o ID é a coluna, ele é do tipo de dados int, lembra que a gente comentou no vídeo passado, dos tipos de dados? Aqui eu coloquei a opção de identity, para sempre ele adicionar um número a mais no meu registro, na criação. Aqui eu estou falando que é a primary key, que ela vai ser uma primary key, com todas essas regras que eu te falei, e consequentemente ela não pode ser nula, então a gente coloca aqui como not null, certo? Aí a gente vem com a vírgula e vem para a próxima coluna. Nome, varchar 50, not null. O not null significa que ou a pessoa ou a aplicação, ela é obrigada a passar um registro aqui, tá? Então, igual esses formulários que tem de preenchimento, não tem os campos obrigatórios? Então, são esses daqui, que ela não pode aceitar nulo, você não pode deixar em branco. Você é obrigado a passar o seu nome, diferente da idade, ó. A idade é nulo. Então, por exemplo, se você quiser fazer uma aplicação lá e colocar que a idade é opcional para o seu cliente colocar, você pode colocar como nulo. Aí no registro ele vai aparecer null, no resultado aqui embaixo quando a gente mostrar, tá? Idade aqui então eu coloquei TinyInt, porque eu sei que não tem ninguém que tenha mais de 255 anos. O CPF como char11. O unique, o que ele significa? O CPF ele é um registro único também, igual a PK. Concorda que o CPF ele não se repete? Ninguém tem o mesmo CPF, só que ele não é indicado a colocar ele como PK porque ele é char, né? É string, é texto. A gente vai salvar aqui como texto, porque tem alguns CPFs que contém texto, certo? Então, o que que a gente faz? Para alguém não digitar, número errado, CPF errado, enfim, a gente colocar um unique aqui, porque a gente garante que o registro dessa tabela, dessa coluna CPF, também vai ser único. Só que ela não vai ser uma PK, tá? Ela vai ser um registro único que não vai se repetir com essa constraint aqui. Not null, porque ele é obrigado a passar o CPF. Data de cadastro date, not null também. E aqui eu estou marcando se ele é ativo, que aí posteriormente eu vou colocar se ele é 1 para ativo e 0 para inativo. Também not null. E por fim, a gente fecha o parênteses lá que a gente abriu. Só voltando no conceito aqui da primary key, existe a primary key simples, tá? Que é de uma coluna, e tem a primary key composta, que ela pega duas colunas. Mas isso é um pouco mais chatinho de explicar, então no módulo mais intermediário a gente fala sobre esse outro tipo de primary key, tá? A princípio vamos focar nesse daqui, que a grande parte da maioria é primary key assim, com uma coluna só. Beleza? Então, vamos criar aqui a nossa tabela de cliente. Criamos. Como que a gente vê a nossa tabela? Ó, depois eu vou passar para vocês todos esses comandos aqui de select, tá? Explicar como que funciona a ordem lógica da query, como que ele lê a query, o que que significa esse select asterisco from aqui, enfim. Mas esse é um comando simples que tem, que você vai ver o que que tem na sua tabela. Ó. Tá vendo? Ele já criou ID, nome, idade, CPF, data cadastro, ativo, que foi isso daqui. Tá, e como que eu faço para ver agora a estrutura da minha tabela? A gente tem alguns jeitos aqui. Eu costumo fazer todo esse processo por aqui, tá? Por TSQL. Mas daqui a pouco eu vou só mostrar para vocês aqui que a gente consegue também criar a tabela por aqui, tudo visualmente aqui pelo Wizard, tá? Então, como que a gente vê a propriedade dela? A gente seleciona, ó, a tabela e aperta Alt F1. Ó, ela abriu todas as propriedades. Um outro comandinho que mostra também é o SP Help. O nome da tabela, seleciona, está aqui. É a mesma coisa, tá? Então tem essas duas formas.
Bom, o que que ele mostrou aqui? Minha tabela nome cliente, o dono da minha tabela, que é o DBO, né, que é o esquema que a gente criou, a data de criação, a tabela de usuário e aqui as colunas. Ó, o- os tipos aqui, int 4. Lembra que eu falei que ela ocupava 4 bytes? Então, aqui é o quanto ela vai ocupar por registro que eu adicionar. Então, 4, varchar de 50, tinyint 1 byte, char 11, porque eu especifiquei lá, o date 3 e o bit 1, igual eu passei para vocês lá naquele documentinho lá do Word. Aqui a gente colocou lá de nulo, se é nulo ou não. No nosso caso, o único que é nulo é a idade. Isso daqui não tem muita importância agora. Aqui ele mostra algumas opções interessantes. O identity, que foi que a gente colocou aqui, certo? Ele fala que o identity da minha tabela é essa coluna ID e tá para incrementar de um em um, ok? Role guide aqui não tem nenhuma que a gente não definiu, não vamos falar disso agora. Deixa eu só subir um pouco aqui. Aqui, quando a gente cria, lembra que eu falei que quando a gente cria APK, ele cria um índice? Então, ó, aqui ele criou esse índice, cluster, unique, primary key, no file group primary. E qual que é a minha primary key? ID. Quando a gente cria uma constraint chamada também unique, que foi essa aqui que ela criou, ela também cria um índice, tá? Só que ela cria como não cluster, que foi aquele outro que eu mencionei rapidinho para vocês. Só que ele cria aqui como unique, tudo certinho para não se repetir, aqui a coluna CPF. E aqui também as constraints, tá? Que são a mesma coisa. E tem constraints que a gente cria que ela não necessariamente se torna índice, tá? Por exemplo, uma constraint de checagem. Eu vou colocar aqui no CPF. Eu quero que no meu programa aqui de CPF, eu quero colocar uma checagem que o CPF não pode começar com zero, um exemplo, tá? Aí eu coloco esse comando aqui, excluindo tudo que começa com zero, e quando a pessoa for digitar, ela não vai conseguir incluir o dado aqui, tá? Então tem bastante constraints que a gente pode colocar aqui para gerar o bloqueio do insert e mais outras coisas, tá? Então aqui a gente vê a nossa tabela. Aqui a gente vê que ela não tem nenhuma foreign key ainda, que a gente não criou. É isso. Para a gente abaixar e subir essa abinha aqui, a gente usa o Ctrl R, tá? Aperta o Ctrl, segura o R e ele abaixa e sobe aqui. Beleza? Então eu já deixei criado aqui alguns comandinhos que a gente vai fazer. Então vamos supor a gente criou a nossa tabela. Se a gente for tentar criar de novo, ele não deixa porque já existe a tabela cliente, certo? Então, tabela cliente, beleza. Aí vamos supor que a gente esqueceu de um dado. Como que a gente pode fazer? Ou a gente pode dropar, seria esse comando, drop table cliente, somente isso, tá? Ele apaga minha tabela completamente. Se tiver registro, se não tiver, ele apaga completamente a tabela, tá? Então cuidado para fazer isso em alguma tabela de produção, senão você vai ter que voltar backup, se tiver o backup configurado, né? Então vamos tomar cuidado com isso. Aqui eu vou criar de novo, tá? Deixa eu criar de novo aqui. Só que eu vou tirar a APK, porque a gente vai adicionar agora depois, tá? Ó, só para vocês verem que... Opa! Ó, para vocês verem que agora ele não definiu nenhuma APK, ó, viu? Ele só está com o índice unique lá, que foi aquela constraint que a gente colocou no CPF. Então, a gente vai criar a APK agora também. Aqui, esse comando faz a gente adicionar uma coluna.
Então sempre vai ser esse comando aqui, tá? Alter table, o nome da tabela, cliente, add, o nome da coluna que eu quero, então eu vou criar uma coluna chamada profissão com varchar de 50. Então a gente executa, sucesso. Quando a gente vê aqui, ó, ele já criou aqui a profissão. Então a gente pode ver que a profissão foi adicionada aqui, nas mesmas configurações que a gente colocou. E aqui, ó, como eu não defini o nulo, ele colocou como nulo sim. Para não ser nulo, eu deveria ter feito isso aqui, ó, not null, tá? Mas vamos deixar a profissão como nulo também, para o cara escolher. O outro comando é para a gente excluir a coluna. Então a gente vai excluir essa tabela, essa coluna profissão, que a gente acabou de criar. Alter table, o nome da tabela, drop column, que você está falando que você vai criar dropar uma coluna dentro dessa tabela aqui, tá? Você vai alterar a tabela cliente e vai dropar a coluna profissão, certo? Então, feito. Se a gente for ver aqui de novo, a gente dropou, ela não existe mais a coluna aqui, tá? Então, vamos para o próximo. A gente vai alterar o tipo de dados. Esse é legal. Então, vamos supor aqui a data de cadastro. Ah, agora a data de cadastro eu quero pegar o horário. Então, eu vou mudar para datetime 2. Como que eu faço? Se a minha tabela já existe registro, eu venho aqui, alter table cliente, alter column a data, o nome da coluna, data cadastro, e o novo tipo de dados que eu quero. E eu vou colocar aqui também not null, para a gente não esquecer. Ó, vamos confirmar. Data de cadastro está date, certo? 3 bytes que está consumindo. Então, vamos criar aqui, alterar. Alterou. Vamos ver como ficou a nossa coluna. Ó, datetime 2, o valor 8 bytes. Então, depois que a gente criou a coluna, a tabela, a gente tem total autonomia de alterar isso daqui, tá? Mas não é muito indicado. Isso quando a gente faz a modelagem, tudo, o planejamento inicial, a gente já tem que ter definido qual tabela vai se relacionar com qual campo vai ser aqui. Isso vem tudo da criação de modelagem, tá? Mas sempre acontece, né? Às vezes a gente mais para frente precisa criar um campo e tal, e a gente coloca aqui. Se existir registros nessa tabela e você for mudar o tipo de dados, para um registro que já existe atual na tabela, como assim? Vamos supor que aqui seja datetime, beleza? Aí ele começou a gravar, datetime 2. Ele começou a gravar aqui a data e a hora, né? A data e a hora. Aí você fala, porra, mas eu quero eu quero alterar para date. Se a gente for fazer isso daqui, ele não vai deixar. Por quê? Porque ele já tem registros que contém hora. Como que eu vou alterar minha coluna que já tem um registro que tem hora para um tipo de dados que não contempla as horas e os minutos? Então ele vai dar pau. Nesse caso aqui ele vai deixar porque ele não tem nenhum registro. Então ele deixa de boa, tá? Vamos ver o que mais a gente tem aqui. E aqui a gente vai adicionar APK. Então, como que a gente faz? A gente não excluiu o APK daqui, tá? Que a gente pode criar na hora e pode criar depois também, definir depois a APK. E qual que é a sintaxe dela? Alter table, nome da tabela, nosso caso cliente. Add constraint, nome da chave, então vai ser o nome que eu defini aqui. PK cliente, underline, chave, underline atual. Só para vocês verem um nome mesmo que vai ficar lá, tá? Aqui qual que vai ser a constraint? Primary key. E qual coluna que vai ser? ID. Lembra que a gente colocou o ID aqui? Se fosse ativo, a gente ia colocar aqui, coluna ativo. Se seguissem todos os padrões lá de melhores práticas que eu falei no começo, tá? Então, a gente vem, seleciona
Alter Table. Quando a gente vem aqui nas propriedades da nossa tabela, ó, ele fala aqui que ele já criou aqui a PK e já criou o índice aqui em cima, ó, o índice e a PK cluster. E com o nome que a gente colocou, ó, PK cliente chave atual, viu? E o índice ele cria com esse mesmo nome. Beleza, pessoal? Eu só vou passar rapidinho aqui que a gente já está com 20 minutos de videoaula, mais 2 minutinhos no máximo para só eu mostrar para vocês aqui como que funciona a criação, tá? Aqui o select, nossa tabela aqui, que depois a gente vai inserir registro. Então, a gente vem aqui, é o nosso database, nosso banco. É aqui, ó, a gente tem que prestar atenção que nisso aqui. No começo eu me confundia bastante nisso. Quando a gente abre uma nova query, inicia aqui no login, quando a gente entra da primeira vez no banco, normalmente ele entra no banco master, tá? Aí a gente vai, põe o select aqui, põe o create e a gente cria no banco master. Aí quando a gente for procurar aqui nas tabelas, ela não vai aparecer, tá? Então presta atenção com isso para a gente criar aqui, sempre selecionar o banco que a gente quer aqui em cima. Beleza? A gente criou aqui no banco certo. Eu vou atualizar. Ó, cliente. Então, a nossa tabela aqui, com todas as colunas aqui visualmente, as chaves que tem. E como que a gente faz para criar uma nova tabela por aqui? Table, new table. E aqui é a mesma coisa, pessoal. ID, qual que vai ser o tipo de dados? Vai ser... Cadê o int aqui? Int. Vai aceitar nulo? Ah, talvez sim, talvez não. Então você marca aqui. Aí qual que vai ser o outro coluna? Nome. Nome vai ser um... Pô, sempre fica... Cadê o achar? Achar de 50, que eu posso definir também, se eu achar de 30, enfim, certo? Aí a gente cria aqui nossa coluna. Aqui tem opções embaixo aqui que a gente pode marcar, que a gente vê da coluna. Aqui a gente pode adicionar PK também por aqui, tudo por aqui, tá? Mas eu aconselho que vocês façam por esse modo aqui, que fica, eu acho até mais fácil do que ficar indo aqui procurando aqui opção, ó, se ele é idêntico, se ele não é, põe e tal, aí depois você tem que vir aqui salvar. Então, é melhor a gente criar por lá, tá? Mas se curiosidade vocês quiserem saber mais por aqui, vocês me dão um toque que aí eu gravo uma outra videoaula explicando certinho as propriedades que tem e explico direitinho para vocês. Beleza, pessoal? Por hoje é só. Nas próximas videoaulas a gente vai começar a movimentar os registros aqui dentro, então fazer insert, update, delete, e aí a gente vai seguindo com o nosso desenvolvimento aqui no SQL Server. Fechou? Valeu, pessoal. Abraço, até mais.